Olá, começamos mais um Big Papo. Eu sou Glaucia Alencar e eu estou aqui com Paulo Rabelo. Novamente para falar sobre a retrospectiva do BBB aí, para falar da campeã e também dos novos. Dos novos não, os novos brothers pra gente porque são eternos, né, Glaucia? E ontem, né, depois que acabou o programa, agora os participantes estão aí se envolvendo em várias dinâmicas da TV Globo. E ontem foi o dia do prêmio G-Show BBB, onde eles fizeram uma dinâmica muito divertida ali, onde o público pôde votar. Sobre alguns personagens, né, dessa temporada. Por exemplo, eles tiveram que escolher qual foi o melhor meme da edição, qual foi a pessoa que entregou mais jogo, a treta, né, a confusão mais polêmica. E, né, os participantes estavam lá todos reunidos ontem. A gente teve aí um dos trios, né, que foi a Aline, Renata e Eva, que foi um dos trios, né, que causou aí a briga mais polêmica desse ano, né, escolhida pelo público como foi que eles chamaram? A treta da gralha, vocês lembram? Foi aquele dia que elas discutiram depois da formação de paredão e a Aline falou, vocês estão parecendo duas gralhas no meu ouvido. Muito engraçado, eu achei hilário esse dia aí. E elas ganharam, aí foram chamadas pra falar sobre, né? E foi muito legal porque todo mundo tratou essas questões de uma forma bem descontraída, né? Sem muito rancor no coração, mas também teve muita lavação de roupa suja, Paulo. Eita! Teve coisas pesadas. Eita! Olha, falando nessa categoria, né, do trio aí, da Aline, da Renata e da Eva, eu achei bacana, sincerão, é todo dia, né? Isso. Essa categoria aí eu achei bem legal. Eu acho interessante, porque além de você lavar roupa suja, você também tem esses momentos de descontração pra você contar futuramente, participei de tal coisa. E você ganhar um prêmio como lembrança aí pra ficar pro resto da vida. É verdade. E ontem, né, depois dessa fase aí dos prêmios, ainda mais tarde eu vou falar pra vocês aí outra polêmica desse prêmio, que foi o melhor conexão, né? Tinha que escolher quem foram os participantes que se conectaram melhor. E, gente, a Renata não foi escolhida com melhor conexão com a Eva. Ela foi escolhida com melhor conexão com o Mike. Mas daqui a pouco a gente faz esse fuxico aí. Vamos falar agora da lavação de roupa, que é muita coisa pra falar. Vou começar aqui falando bem rápido sobre o reencontro de Dona Vilma e Vinícius. Vocês lembram da polêmica do Velha Sonsa? Ela saiu da casa acreditando até o final da vida que ele tinha chamado ela. Inclusive, a própria Renata, depois que saiu e viu esse momento, né, que foi a Renata que levou a informação pra Dona Vilma. Viu esse momento, ela também ficou confusa, sem entender se ele estava falando do Diogo ou da Dona Vilma. Aí ontem teve um reencontrão deles lá, né, no G-Show. E eles, o Vinícius pôde explicar ao vivo e a cores pra Dona Vilma que não era dela que ele estava falando, mas ela continua acreditando cegamente, mas ela falou que daquele ponto em diante ela já ia esquecer, morreu o assunto pra ela, chega de falar sobre isso. Realmente, Dona Vilma, chega de falar sobre isso, cada um com a sua verdade. Se ela acreditou que ele chamou ela de velha sonsa, pronto, deixa ela acreditar. O importante é que ele tá com a consciência limpa. Verdade. Olha, essa questão de ter quando a gente fala, né, e ter uma duplo sentido ali, e essa frase. Porque foi uma frase mal colocada pra ela, porque ela entendeu desse jeito, né? Isso acabou prejudicando ela dentro do jogo, e inclusive até aqui fora também, porque ela continua a acreditar que foi pra ela, e ela até disse pro Vinícius que não quer inimizade com ele. Mas é muito bacana você reconhecer, beleza, não foi isso, eu entendi errado, me desculpa, pronto, encerrou. Pronto. Vida que segue, inclusive isso faz até o público adorar mais, simpatizar mais com a pessoa, porque você reconhece que errou, e aceitar isso e vida que segue. Com certeza. Inclusive a Dona Vilma passou por uma coisa semelhante, né? Que foi a polêmica dela ter chamado o Diego Hipólito de demente. E ela se explicou dizendo que ela não estava chamando ele de demente. Olha só, né? Ela passou a mesma situação com o Vinícius, que é algo que não aconteceu, e acabou acontecendo a mesma
mesma coisa com ela em relação ao Diego. Teve aí o encontro, ela explicou que ela não quis chamar o Diego de demente, ela quis dizer que ele se fazia de bobo em alguns momentos, mas o Diego levou pro coração, não gostou. Inclusive a própria Ceci, né, chamou a atenção da Dona Vilma falando que essa palavra, né, chamar outra pessoa de demente, não é de bom tom, não é bom você chamar ninguém de demente porque você tá trazendo algo de capacitismo para aquela pessoa, o que não era o caso, né, em nenhum deles ali. E pegou mal, Dona Vilma, então é melhor mesmo deixar tudo para trás. Ah, com certeza. Se eu fosse a senhora, reconheceria. Mas já passou, né? Já passou. Quando eu digo passou, porque já foi ontem, né? Essa entrevista, então não tem nem como ficar toda hora lembrando. Sim. A senhora tem que reconhecer mesmo. Isso foi uma palavra mal colocada. O Big Brother é o BBB, assim, digamos, é um reality social, então você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar, Glaucio, né? Exatamente. Porque apesar de você trazer vários temas da sociedade, e isso também faz pra gente discutir aqui fora. E essa palavra realmente fez a gente discutir aqui fora, que foi uma palavra feia. Entendeu? A gente não pode, né, duvidar da capacidade das pessoas, nem da ansiedade de ninguém, nem ficar falando sobre esse assunto. Isso. E falando de ansiedade, também teve a polêmica aí do Mike e do Gabriel, que ficavam batendo muito na tecla sobre a ansiedade do Diego, falando que não acreditava. O Gabriel chegou a dizer que ele não tinha empatia alguma por pessoas que tinham ansiedade, o que acabou o jogo do Gabriel quando ele falou isso. Pegou muito mal pro Mike. Depois o Mike tentou voltar atrás. Mas assim, foi feio, manos. Foi muito feio aí. Causou uma péssima impressão nos dois. E aqui fora, né, depois de tanto esse assunto foi muito debatido lá dentro da casa, e aqui fora que tudo foi escancarado, né, também chamaram esses personagens aí pra lavar roupa suja. E a Dani, gente, ela falou bem assim: atletas de alto rendimento nunca fariam o que Mike e Gabriel fizeram dentro do programa, como falar da nossa ansiedade. Olha só, gente, eu concordo muito com a Dani. Eu acho que a ansiedade é um problema de saúde mental muito sério. É um problema que atinge muitas pessoas hoje em dia. Inclusive, as pessoas que são atletas, né? A gente sabe aí que o exercício físico ajuda muito nessa questão mental, mas não é por isso que os atletas não vão ter. E eles têm um cuidado entre eles ali para se apoiarem e eles conseguirem executar tudo que eles executam, né? No esporte, que deve ser uma autocobrança muito grande. Então aí vem um cara e vem tipo te desmerecer. É muito feio, é muito chato, né? É muito chato, realmente concordo com a Glauci. É um assunto que tem que ser discutido na sociedade. A gente precisa ter empatia pelo próximo, né? Porque é um assunto que é com todas as classes social. Então acho que você tem que repensar sobre essa questão da saúde mental hoje no Brasil e também no mundo, né, Glaucio? Com certeza. E também teve aí mais uma polêmica que ainda não está resolvida, né? A gente está aqui esperando, acompanhando aí qual vai ser o próximo movimento, que foi a polêmica da Vitória Estrada com a Camila e com a Tamires. No final, no dia da final do programa, elas falaram em reportagens, elas disseram que estavam esperando a Vitória chegar para elas conversarem e se resolverem aqui fora e deixar tudo no passado. A gente ainda não sabe se isso já aconteceu, estamos aqui aguardando ansiosos se essa conversa vai acontecer ou não, né? Vai muito aí de como está o coraçãozinho deles todos, porque é muito recente, o programa acabou anteontem, então ainda tá muito recente, foi uma situação bastante delicada. E enquanto isso aqui fora, né, os ex-BBBs aí continuam aprontando todas, e um deles é o campeão do ano passado, o Davi Brito, que apareceu em mais uma polêmica, né, mais uma polêmica nas redes sociais. Ele fez vários stories ali, sem citar nomes, né? Só que a gente já sabe aqui quem eram os aliados do Davi Brito, do BBB 24, Glauci, e ele meteu o cacete, como diz a Aline. Meteu o cacete ali, que todo mundo é falso, que hoje em dia ninguém procura ele, só procura ele quando tem publicidade. Isso, vão lá nos comentários da publicidade que ele faz
pra querer pegar engajamento nele. E ressalto também que ele disse em seguida que ele tem contato hoje com aquelas pessoas que eram os adversários dele, que era o Olha Lucas só. Buda, tem até aqui o nome dele, o Lucas Buda e o MC Bin Laden. Olha só, Entendeu? né? Teve uma treta pesada, Uma treta né? pesada entre ele e o Bin Laden também, que aí repercutiu bastante no ano passado, no BBB do ano passado. E hoje aí o Davi Brito trouxe à tona que nenhum dos aliados dele que era dentro da casa fala com ele hoje em dia. Exatamente. Complicado. Lembrando que a best friend dele, que eu até comentei aqui nos bastidores com o Paulo, eu disse bem assim, menina, esse menino foi carregado nas costas pela nossa lindíssima Isabelle e agora, tipo, a amizade não existe mais. A amizade já tava meio estremecida lá dentro da casa, porque o Davi é um amigo difícil de se ter, né? Naquela relação ali de dentro da casa tava mais difícil. Mas a Isabelle não largou a mão dele, foi com ele até o final do programa. Mas assim, né? Depois que o programa acaba, é muito diferente, né? É muito diferente você tá dentro de uma casa, confinado 24 horas com aquela pessoa. E aqui fora, no mundo real, onde todo mundo tem uma rotina completamente diferente, né? Que foi nesse caso. Davi saiu campeão, tinha toda a rotina de campeão dele e os outros tinham a rotina de ex-participantes. Então, é até normal que haja essa quebra aí de confiança. E no caso do Davi, a gente sabe que não foi só isso, né? Ele é uma pessoa bastante polêmica, se envolveu em um ano, ele se envolveu em coisas pesadíssimas, chegou inclusive sobre a questão da nossa amazonense, né, da Tamires. Ele foi condenado, né, por ter aí apontado de fato uma arma para ela, ter feito ameaças para ela. Ele foi condenado. E então, tipo assim, gente, eu não continuaria amizade com uma pessoa que já tentou atacar ou atingir uma outra mulher. Eu particularmente não gostaria de manter essa relação aí, né? Então é isso, o Davi explanou aí, hoje em dia quase ninguém fala com ele. Eu acredito que com a Renata também, o quarto ano e 50, eu acho que não vai ter muita convivência com ela, né? Mas eu acredito que eles vão manter uma boa relação ali, até para o lance comercial, né? Porque a Aline e o Vinícius, eles estão sendo muito cotados, né, comercialmente. A Renata, grande campeã também. A Eva também, a dupla da campeã também, bastante cotada, né? A Eva é muito linda, gente. A Eva vai fazer uma grana ela tem muito carisma, ela fala bem. E a menina é perfeita. Eu acho que a participante mais bonita dessa edição foi a Eva. E eu desejo que esse povo aí tenha uma boa jornada nesse pós-BBB, faça aí o dinheiro deles, porque são pessoas que têm um projeto muito bacana. Inclusive a Renata falou sobre dividir o prêmio com a Eva, né? Ela falou que as duas, elas têm um sonho juntos, que é o de ajudar o projeto da escola delas, e ela pretende fazer isso aí, incluindo aí a Eva nesse presentão aí que ela conseguiu vencer o programa, né? Ah, que lindo. E a gente volta amanhã para contar mais para vocês. Amanhã vai ser o nosso último programa. E na semana que vem a gente volta com muitas novidades. Estou muito feliz de estar novamente com a Glaucia. Eu venho estando desde ontem. O Júnior que tá ali na produção. Sim. Nossa, foi muito bacana estar com você falando sobre o Big Papo, o mundo do BBB, sim, né? Falando sobre os participantes. E você que queira participar do BBB, faça sua inscrição. Quem sabe a gente não tá aqui comentando, né, sobre você. Sobre você aí de casa. Eu quero um BBB. Vai lá. Quem sabe ano que vem a gente tá aqui comentando sobre a tua jornada lá dentro, hein? E olha só como ia ser bacana, né? Bacana. E a gente volta amanhã com mais informações, mais entretenimento pra você. Beijos e até a próxima. Valeu, tchau.